Olá, meus irmãos, que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Vamos continuar o estudo do Livro dos Espíritos a partir da questão 1000, expiação e arrependimentos. Vamos lá? Questão 1000. Podemos, já nesta vida, resgatar nossas faltas? Sim, reparando-as. Mas não creiais em resgatá-las por meio de algumas privações pueris, ou mediante doações póstumas, quando de nada mais precisais. Deus não leva em conta um arrependimento estéril, sempre fácil e que apenas custa o esforço de bater no peito. A perda de um dedo mínimo, quando se esteja prestando um serviço, apaga mais faltas do que o suplício da carne suportado durante anos, sem outro objetivo senão o bem de si mesmo. Só por meio do bem se repara o mal, e a reparação não apresenta nenhum mérito se não atinge o homem no seu orgulho, nem nos seus interesses materiais. De que lhe adianta, como justificativa, restituir depois de morrer os bens mal adquiridos, quando já não lhe servem para nada e deles tirou todo o proveito? De que lhe serve privar-se de alguns gozos fúteis e de algumas superfluidades, se o dano que causou a outrem permanece o mesmo? De que lhe serve finalmente humilhar-se perante Deus, se continua orgulhoso diante dos homens? Muito bem. Podemos, então, já nesta vida, resgatar nossas faltas? Sim, podemos. O amor cobre a multidão dos pecados. Então, nós temos a nossa consciência que nos acusa sobre erros cometidos, sobre o que nós consideramos justo ou injusto. E normalmente erramos por ignorância, não por maldade. A maioria das pessoas erram pensando acertar, e não por simples maldade. À medida que evoluímos, percebemos que aquela situação que vivenciamos no passado não era apropriada. Então, resgatar essa dívida começa pelo arrependimento. Nós nos arrependemos de termos feito da forma que fizemos. Procuramos fazer melhor e reparando o erro cometido. Então, se fomos injustos com alguém, peçamos perdão ou ofereçamos a outra pessoa, caso aquela que ofendemos não nos perdoe, nós podemos oferecer a outra pessoa algo de bom. E aí estamos nos redimindo, porque reconhecemos o nosso erro. Então, é como ele fala aqui no texto. Não adianta deixar heranças para a igreja ou para a instituição espírita, não adianta, depois que morrer, distribuir os bens que já não lhe servem mais, já não lhe pertencem mais, na realidade. Isso não adianta. O que adianta é o sentimento que nós colocamos nas nossas ações. Podemos resgatar os nossos erros sempre que o reconheçamos e sinceramente nos arrependamos deles e busquemos repará-los. É pela expiação, pela prova, que nós reparamos os erros do passado. E é durante a vida, a misericórdia do Pai nos dará a oportunidade de repararmos os erros que nós cometemos aqui, se estivermos preparados. Né? Por isso que é a misericórdia e não a justiça. É misericordioso Deus porque Ele exige de nós aquilo que nós podemos dar e não aquilo que desejamos. Muitas vezes, nosso remorso, arrependimento, faz com que nós desejemos coisas que não estão ao nosso alcance ainda. E a misericórdia de Deus sabe exatamente do que somos capazes, por isso, nos oferece os meios de acordo com as nossas forças. 1001. Então, não haverá nenhum mérito em assegurarmos para depois de nossa morte o emprego útil dos bens que possuímos? Nenhum mérito não é bem o termo, pois isso sempre é melhor do que nada. O mal, porém, é que aquele que só faz doações depois de morto é quase sempre mais egoísta do que generoso. Quer ter as honras do bem sem o trabalho de reparti-lo. Quem se priva em vida de alguma coisa tem dupla vantagem: o mérito do sacrifício e o prazer de ver felizes os que beneficiou. Mas lá está o egoísmo a dizer-lhe: o que dás, tira dos teus próprios gozos. E como o egoísmo fala mais alto do que o desinteresse e a caridade, o homem guarda para si
pretextando suas necessidades pessoais e as exigências de sua posição. Ah, lastimai aquele que desconhece o prazer de dar, pois se acha realmente privado de uma das satisfações mais puras e mais sublimes. Deus, ao submetê-lo à prova da fortuna, tão escorregadia e perigosa para o seu futuro, quis dar-lhe como compensação a ventura da generosidade, de que já neste mundo pode gozar. Então é isso. Eu, tendo condições financeiras e podendo ajudar muitas pessoas, devo fazê-lo. Sendo gerando empregos, seja doando para instituições, socorrendo aqueles que necessitam de forma anônima, como nos prescreve a caridade plena, né? A benevolência, a indulgência e o perdão. Então, temos condições para isso? Façamos. Está ao nosso alcance? Vamos nos doar. Nós vamos demonstrar que não somos tão egoístas quando decidirmos repartir a nossa vida com aqueles que conosco caminham, ou com aquele que cruza o nosso caminho e tem necessidade, como na parábola do bom samaritano. Doar algo depois da morte é também benemérito? É. Mas qual a intenção? É de repartir os seus bens para pessoas que necessitam ou de se vangloriar, de demonstrar sua bondade? A intenção é que faz ao ato virar caridade, e não o ato em si. Então, procuremos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance. Não temos recursos financeiros? Temos o nosso tempo, temos o nosso ombro amigo, temos as nossas orações. Tudo isso é caridade que podemos fazer pelo nosso semelhante. E fazer o que estiver ao nosso alcance para tornar a vida das pessoas que convivem conosco melhor. Isso também é caridade. 1002. Que deve fazer aquele que, à hora da morte, reconhece suas faltas, mas já não tem tempo de repará-las? Basta-lhe arrepender-se nesse caso? O arrependimento apressa sua reabilitação, mas não o absolve. Não tem ele o futuro pela frente que jamais lhe é fechado? A imortalidade nos leva a essa conclusão. Estou arrependido dos erros do passado, mas já estou velho, não tenho mais condições de reparação. Vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance enquanto estiver vivo aqui na Terra, mas com a certeza que de quando desencarnar, continuarei existindo e poderei continuar reparando os meus erros. Então, não existe desculpa e nem justiça. O fato de reconhecer que realmente cometi um erro não me exime da responsabilidade pelo erro cometido. Arrepender-me me ajuda a não errar de novo. E também me dá a resignação necessária para, no momento do resgate, não me revoltar. E aí resolver a questão. Tudo isso está relacionado com a imortalidade do espírito, com a justiça e a misericórdia do Pai, que nos concede o necessário a cada instante. Duração das penas. Duração das penas futuras. 1003. A duração dos sofrimentos do culpado na vida futura é arbitrária ou está subordinada a uma lei qualquer? Deus nunca age por capricho e tudo no universo é regido por leis que revelam a sua sabedoria e a sua bondade. Muito bem. A lei de causa e efeito, que corrige o livre-arbítrio, vamos dizer assim. Eu tenho a liberdade de escolher os meus caminhos, mas sou responsável pelas escolhas que fizer. Essa é uma lei. Quanto tempo vai durar o meu sofrimento pelo erro cometido? O tempo que a minha consciência me acusar. Então eu posso, diante do erro, me sentir com muito remorso, magoado, não conseguir me perdoar. E isso vai demandar um tempo de sofrimento maior. Eu posso, arrependido, reconhecer o meu erro e já buscar a reparação enquanto estou encarnado ou logo após a desencarnação, buscando fazer o bem para combater o mal que eu tenha cometido por ignorância. E então a pena vai demorar tanto quanto eu necessitar para aprender a lição que ela me oferece. Ela não é um castigo, fala assim, matou, tem 20 anos de prisão. Não é assim. Perdão.
nós vamos sofrer pela nossa própria consciência. Não é Deus que impõe o sofrimento, mas a nossa contrariedade ou o conflito entre o que nós acreditamos que é correto e aquilo que realizamos. Isso quer dizer o quê? À medida em que nós vamos nos arrependendo e buscando a reparação, o sofrimento diminui. Não a dor. Temos que resgatar, mas não vamos sofrer por causa dela. É esse o princípio da lei de causa e efeito. Nós vamos colher tudo aquilo que plantamos, mas de acordo com as nossas forças, para que nós aprendamos a plantar melhor e não vamos ser castigados por termos plantado uma semente ruim. Percebe a diferença? Então, as penas vão durar de acordo com a nossa consciência. À medida em que eu reconheço que estou errado, me arrependo do erro e busco fazer coisas positivas, lembrando da frase do Cristo, o amor cobre a multidão dos pecados, então, à medida que eu aprendo a amar e coloco em prática esse sentimento, eu vou resgatando os meus erros, amenizando o meu sofrimento. Não existem penas eternas. A pena vai durar tanto quanto você colocar energia nela. A sensação de estar se sentindo culpado, o remorso, isso é que nos faz sofrer. 1004. Em que se baseia a duração dos sofrimentos do culpado? No tempo necessário ao seu melhoramento. Sendo o estado de sofrimento ou de felicidade proporcionais ao grau de purificação do espírito, a duração e a natureza de seus sofrimentos dependem do tempo em que ele gaste em melhorar-se. À medida que progride e que seus sentimentos se depuram, diminuem e mudam de natureza os seus sofrimentos. Então, é muito interessante. O que é sofrer, né? O sofrimento, ele está relacionado com a dor? Não. A dor, ela nos ensina que precisamos mudar algo, seja moral, seja físico. O sofrimento é a revolta que eu sinto por ter que mudar. A resistência que eu tenho em não admitir que eu preciso mudar. É isso que me faz sofrer. O sofrimento é conflito. É aquilo que é verdade e eu não aceito. Isso me faz sofrer. Não a dor. Vamos dizer que eu seja diagnosticado com câncer. Eu tenho um câncer que é muito invasivo, que vai me trazer muitas dores físicas, né? Aí eu posso me revoltar com essa doença, eu não merecia isso, eu sou uma pessoa honesta, trabalhadora, que vai ser da minha família. Então, estarei sofrendo com a dor. O mesmo diagnóstico e uma atitude diferente. Eu sei que como espírito plantei essa semente e agora estou colhendo. Então, essa doença que o meu corpo está manifestando é resultado das minhas próprias ações, dos meus sentimentos. Então, eu aceito a doença. Vou continuar sentindo a dor, mas não vou ter o sofrimento. A palavra é resignação. Quanto mais resignados nós formos, menor será o nosso sofrimento, mesmo passando por situações difíceis. Bom, vamos encerrando por aqui. Na semana que vem, continuamos com o mesmo assunto, a partir da questão 1005. Vamos à nossa prece? Nós vos agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade de estudo, de aprendizado, que as informações recebidas nos fortaleçam, para que reconheçamos que a nossa felicidade está em nossas mãos e que não são as ações, os fatos da vida que nos fazem sofrer, mas a energia que colocamos em cada um deles. Que tenhamos a resignação e a vontade de vencer a nós mesmos, nos tornando pessoas melhores através da caridade e do amor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, meus irmãos. Uma boa semana a todos.